Tá friozinho hoje, né? Eu aproveitei para vestir um blazer, amém? É bom, hein? Glória a Deus. Dá tempo de eu ler meu salmo? Dentro do teu tempo. Dentro do meu tempo. Você comeu 6 minutos do meu tempo. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, quando a gente para pensar nesse versículo, nós temos que pensar que é todas as coisas, né? E o título dessa mensagem que Deus foi ministrando no meu coração é: o que é o homem, né? Porque ao me ver sábado passado, né, fui fazer uma brincadeira de criança com as crianças, pular corda, uma coisa que, é simples uma coisa, e de repente eu me vi travado com dor. E nesse momento, nessa situação, a gente tem que parar para pensar e, peraí, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como que isso vai cooperar? E a partir daí eu comecei a refletir muito sobre isso. Quem é o homem? O que é o homem? Eu lembrei de quando eu cheguei em Moçambique, quando eu fui para a África em 2003, 2002, não lembro. Vocês foram quando? 2003. Então foi 2003. Vocês chegaram depois de mim, não foi? E 2003, no terceiro dia que eu estava em Moçambique, eu fiz uma viagem de Maputo a Pambara. Dá quantos quilômetros, pastor? Uns 500, mais ou menos? Por aí, né? Então eu cheguei num dia, fiz uma viagem até Pambara, onde estava o Tiago, fui com o Melk, outro amigo nosso que estava lá. A gente cheguei lá à noite e tal. E tivemos que fazer no outro dia uma viagem de volta de Pambara para Maputo, para levar os carros. O Tiago estava voltando para o Brasil, porque a Gemima ia nascer. E nessa viagem de volta, imagine, Eric, você que dirige, uma estrada sem acostamento, né, pastor? Uma estrada curtinha, mal passa 2 carros, e a gente ia num comboio. Ia uns 2 sul-africanos no carro, o Tiago no outro, e eu e o Melk em um terceiro carro. E lá eles têm um negócio chamado chapa, que é uma carrinha tipo essa do seu Cícero, que eles carregam passageiros. E Robson, e tinha um ônibus, uma chapa dessa, um carro cheio de gente em cima, e eu e o Melk atrás desse ônibus. E o Tiago e o outro sul-africano já tinham disparado lá na frente, por causa do negócio de ultrapassagem. E de repente o cara da chapa freia de uma vez para descer alguém. No que ele freia de uma vez, o cara do ônibus não freou de uma vez. Ele só desviou e pegou o ônibus, pegou na lateral do carrinho, isso na minha frente. O Melk freou, o carro que eu estava com o Melk rodou. Terceiro dia que a gente estava em África. E eu vi uma mulher que estava naquele carro, o ônibus bateu nela de cheio. E eu vi ela rodar de uma forma e cair como se fosse um pano, sabe? Simplesmente um pano, plof, morta. Terceiro dia meu em África. E eu vi o tanto que o ser humano é frágil. Eu falei, gente, a gente não é nada, a gente é um peteleco desse. Morreu a mulher na minha frente. Fui pular a corda. Pô, dor na costa. E eu comecei a pensar nisso. O que é o homem? Romanos 9, abre a palavra de Deus.
contexto de Romanos 9, Paulo tinha feito toda uma explicação sobre justificativa, sobre graça, lei. Ele entra no 9 falando sobre a soberania de Deus, tudo isso. E ele explica sobre aquilo que Deus fala no 14, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E lá no versículo 19, a palavra diz assim, Romanos 9, 19, todos acharam? Mas você vai me dizer, por que Deus ainda queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Essa justificativa aqui, irmãos, é porque o autor acabou de falar que Deus, ele tem misericórdia de quem ele quer. Então houve uma interrogação. Então, peraí, já que Deus é dessa forma, quem é que pode resistir ele? O que nós vamos, então, o que cabe a nós? Aí o 20 começa, mas quem é você? Eu gosto dessa versão, caro amigo, para discutir com Deus. Quem você pensa que é, rapaz? Será que o objeto pode perguntar a quem fez, por que você me fez assim? Por que a gente tem essa tendência de querer questionar Deus e... Ó Deus, peraí, meu irmão. Quem você pensa que é para questionar Deus? Quem você pensa que é? Só que muitas vezes é em situações como essa que eu passei. Porque quando eu fui, o fisioterapeuta fez um exercício comigo e ele chegou comigo e falou que no domingo eu não estava conseguindo nem levantar da cama sozinho, porque doía. E o fisioterapeuta, que não é cristão, não conhece a Bíblia, virou e falou assim, uma situação dessa é bom, para mostrar como que a gente precisa de alguém. Então peça para sua esposa esticar a sua perna, peça para ela te ajudar a levantar, porque é bom ter alguém. Então em situações em que nós somos colocados diante de Deus, Ivete, nós temos que parar para ouvir Deus. Deus, o que o Senhor está querendo dizer com essa situação? E eu, quando estava lá entrevado na cama daquele jeito, que a Ive veio sozinha para o culto no domingo, eu comecei a perguntar para Deus, essa semana toda, Deus, o que é? Como é que é isso? Porque, Cauê, quando a gente entra, nós vamos ver isso já na palavra. A palavra de Deus diz lá em Jeremias 17, 5, diz assim, maldito o homem que confia no homem. Vamos ler? Coloca ali, Valentina, no Data Show. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens e faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Nós lemos esse versículo, Robson, nós podemos falar assim, maldito é o Marco que confia na Ive, maldito é o Sérgio que confia no Robson, maldito é a Ive que confia no Gustavo, ou seja, maldito o homem que confia no outro homem. Só que existe um outro homem que é muito perigoso você confiar nele, é o homem diante do espelho. Maldito o homem que confia naquele homem que está no espelho. Provérbios diz que não confie na força dos seus braços. Fui confiar. Já pulei corda tantas vezes, já fiz isso tantas vezes. Sabe o que é interessante? Eu já falei sobre isso uma vez. Minha mãe falava o seguinte, quando a gente era criança e ia nadar, eu cresci numa região que tinha muitos rios no sul do Pará. Então eu aprendi a nadar cedo. Meu pai me ensinou de uma maneira bem didática.
com a canoa no meio do rio, ele virou a canoa e falou, lá vem o jacaré. Meu amigo, eu aprendi a nadar. Meu pai era didático, pedagogo. Foi. Primeira bicicleta que eu comprei na minha vida, eu comprei dele, ele que me vendeu. Pedagogo. E a minha mãe falava assim, meu filho, cuidado que água não tem cabelo. E só se afoga quem sabe nadar. Porque quem não sabe nadar nem na água entra. Maldito o homem que confia no homem, no seu próprio braço, de achar que eu pulei corda tanto tempo e eu sei como é que pula a corda. Resultado, travei a costa. Cuidado para você, eu dirijo há tanto tempo, eu já sei como é que se deve ultrapassar. Eu já faço isso há tanto tempo, eu sei como é que faz. Cuidado. Porque quando a gente entra em situações como essa, a gente começa a refletir. Isso foi o que eu refleti essa semana, Ivete. Todo mundo, cheguei lá no sábado, todo mundo pulou corda, Marquinhos. Eu sei pular. Nossa, ainda sei pular a corda cruzando os braços. Sabe, sei fazer. Não, eu sabia fazer. Sempre sei como é que faz. Então eu confiei na força da minha sabedoria. Parece uma coisa simples, né? Mas não, cara. Deus me levou a refletir dessas formas, Cauê. Porque quando nós se deparamos com situações em que a gente entra numa cama de enfermo, quando a gente faz um negócio que deu errado, quando a gente entra numa situação, aí a gente vai lembrar de Deus. Lembra quando Deus fala para o povo de Israel que estava saindo do Egito e fala, olha, vocês vão entrar agora na terra do Egito, a terra mana leite e mel, vai estar tudo certo, só que é o seguinte, não se esqueçam de mim. A hora que está tudo bem, Deus fala para o povo, olha, quando chegar lá e está tudo legal, os inimigos já venceram a terra de vocês, não se esqueçam de mim. Como quando a gente deita, fica lá deitado numa cama com dor, como é fácil lembrar do Senhor nessas horas. Mas como é rápido para quando está tudo bem a gente se esquecer do Senhor. Como isso acontece muito rápido. Eu quero ler com vocês Marcos, capítulo 5. Capítulo 5. Todos acharam? A partir do 21. Vamos ler esse texto aqui. Marcos 5, a partir do 21. Todos acharam? Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão. E ele estava junto ao mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. E vendo-o, prostou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência. No livro de Mateus, ele diz que Jairo o adorou. Porque o ato de se curvar é adoração. Minha filhinha está morrendo. Venha impor a mão sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Sendo ouvido falar da fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou-lhe a capa dele. Porque dizia,
se eu apenas tocar na roupa dela, ficarei curada. Oi? Dele. Logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. 33. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente de que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda ao mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, marca esse 36, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. E então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhe expressamente que a ninguém soubesse e mandou que desse de comer à criança. Amém? Nesse texto, nós podemos analisar duas vidas, duas histórias. Duas pessoas que, diante de situações difíceis, chegam para Jesus. De um lado, nós temos o chefe da sinagoga, um homem importante, chamado Jairo. Do outro, nós temos uma mulher, que nem o nome dela nós sabemos. Nós temos uma mulher, nós temos de um lado um homem, que vivia na sinagoga, que era um chefe, mas nós temos do outro lado uma mulher, que pela lei judaica, como ela sangrava, ela não poderia sequer pisar no templo. Então ela estava pelo menos há 12 anos, sem poder pisar no templo. Você consegue imaginar o físico dessa mulher, como é que era? 12 anos sangrando. Como é que é, meu amor, o corpo de uma mulher que fica perdendo sangue? Anêmica, fraca, raquítica, magrinha, indisposta. Imagine perder sangue, faz isso. Você que doa sangue, como é que você fica quando você perde um pouco de sangue na doação? Fica mole. Imagine uma mulher que perdia sangue todos os dias durante 12 anos. Mas do outro lado nós temos Jairo, que está com a filha enferma. E diante de uma situação difícil, Jairo não se importou com a sua posição de chefe da sinagoga. Porque diante da morte, diante de situações difíceis, como é fácil lembrar do Senhor. Como muitos, outro dia eu vi assim, a pessoa é ateu até a hora que o avião começar a cair. Até o avião cair, a pessoa é ateu. E quando o avião começar a cair, ele tiver um crente orando, ele vai pro ladinho dele. Tenho certeza. Ai, meu Deus, eu sou um ateu, graças a Deus. Fala assim. Mas diante de situações difíceis, Ivete, a gente sabe clamar a Deus. Quando a gente entra numa situação como essa, o interessante é que no trecho de um livro de Rubens Alves, ele fez uma pesquisa que foram as 5
principais arrependimentos de pacientes terminais. O que pessoas, foi uma enfermeira que fez um catálogo de pessoas que estavam no seu estágio final. As 5 principais frases que ela ouviu de pacientes terminais. A primeira é: eu gostaria de ter tido coragem para viver uma vida fiel a mim mesmo, e não a vida que os outros esperavam de mim. Quantas pessoas vivem uma vida, hoje, principalmente com base em rede social? E quando chega no estágio final, ela chega a uma conclusão: caramba, eu perdi tempo. Outra: eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Palavras de pessoas em situações finais da vida. Outra: eu gostaria de ter tido coragem de expressar meus sentimentos. Eu gostaria de ter mantido contato com os meus amigos. Eu gostaria de ter me deixado ser mais feliz. Agora, a beleza do Evangelho é que o Evangelho, ele abre a nossa mente, ele abre os nossos olhos, Cauê, para a gente entender que a gente não precisa chegar nesse estágio para viver a vida que o Senhor planejou para nós. A gente não seria preciso ser diagnosticado com diabetes para começar a se alimentar bem. É ou não é? Não precisava ter tido um problema de coluna para entender que não tem mais 20 anos. Vamos brincar com moderação, vamos se alongar. É sério, Ivete. Mas sempre que alguém se depara com a face da morte, e a morte, ela é democrática. A morte, ela atinge a casa de alguém proeminente, mas atinge a casa de alguém que ninguém sabe nem o nome dela até hoje. A morte atinge uma mulher que tem aí, imagino eu, acima dos seus 30 anos de idade, mas atingiu uma criança de 12 anos, a filha de Jairo. Diante da morte, ela é insensível. A morte, ela é insensível. Olha como é que o mensageiro veio trazer a notícia para Jairo. Jairo, sua filha morreu. Não importune mais o mestre. Porque ela é insensível. Ela não avisa. E como foi falado aqui, nós temos pessoas à nossa volta que a gente sabe que se morrer hoje vai para o inferno. Pessoas à nossa volta, dentro da nossa família, que se morrer hoje vai para o inferno. E eu coloquei no final do meu texto aqui o seguinte: a vida não tem Ctrl Z. Você sabe o que é Ctrl Z? No computador, Ivete, quando você está digitando, que você deleta uma coisa sem querer, você aperta Ctrl no teclado do computador mais Z, e o que você deletou sem querer, desfaz. A vida não tem Ctrl Z. A hora que eu pulei e bati o calcanhar errado, não tem Ctrl Z, não tem movimento reverso. Mas nós temos que chegar num nível, no Senhor. Quantos e quantos textos que a palavra nos alerta: olhem para os seus pais como eles agiram. Olhe para os seus pais como eles me buscavam e busque do mesmo jeito.
Nós temos um exemplo aqui, na nossa igreja, aqui na nossa congregação, do que tanto que o refrigerante faz mal. Vamos parar. Eu vou fazer campanha contra o refrigerante. Contra a carne ainda não. Mas estou diminuindo. Porque a vida não tem Ctrl Z. Diante de situações como essa, a beleza, eu coloquei assim, essa é a beleza do Evangelho. A palavra nos garante que Jesus passou tudo por nós. Toda maledicência, todo mal. Ah, Marco, não quer dizer que em Jesus eu não vou adoecer? Não, não é isso que eu estou falando. A gente fica doente. Aqui a Ive está lutando. Amanheceu boazinha, de repente começou a sentir dor na garganta. Começou a ficar branco, os lábios brancos. Mas isso não rouba a confiança no Senhor. Essa é a diferença. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós conhecemos a palavra, quando nós entendemos o que é o Senhor. Calma, gente. Pronto. Volta lá. Tá lá. Tá bom. É a chuva. É que tem uns pessoal aqui, vocês que estão na live não estão entendendo. É que tem um pessoal corajoso para barata. Pensa. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor Jesus passou tudo por nós, Ivete, já. Quando nós... Perdi o fio da meada, mas voltou. Quando nós conhecemos o Senhor, quando nós conhecemos a palavra, as coisas naturais da vida começam a ter uma outra ótica. Por exemplo, morrer é natural para o ser humano. Todo mundo vai crescer, nascer e morrer. Mas quem tem Jesus, não tem medo da morte. Quem tem Jesus não tem medo da morte, porque ele sabe o seu destino. A história de José, já indo para o final, a história de José, nós conhecemos que ele revelou o sonho dele, o primeiro sonho, revelou o segundo e por causa disso ele foi vendido e ele foi vendido pelos irmãos, depois foi escravo, jogado na cadeia, tudo porque ele sonhou e falou o sonho dele. Só que na história dele nós sabemos que ele foi governador do Egito, ok? E como governador do Egito, já lá no final de Gênesis, ele chega para os irmãos deles e falam assim: olha, eu vou morrer. Olha a diferença de alguém que tem Jesus. Mas eu quero que vocês façam um juramento para mim. O nosso Senhor virá nos visitar um dia. E eu não quero que os meus ossos fiquem aqui no Egito. E quando o povo saiu do Egito, a Bíblia relata que Moisés saiu levando os ossos de José. Quando Moisés foi passar o cajado para Josué, Josué, agora que você vai liberar o povo, liderar, está aqui os ossos de José. Alguém que conhece a Deus, olha como é que ele trata a morte. E José, os ossos dele foi enterrado geograficamente na mesma região
em que Jesus foi crucificado. Ele sabia. Eu digo que Deus deu outro sonho para José que ele não revelou para ninguém. É tão certo que o meu Senhor vem. E o dia que ele vier, eu quero estar lá, nem que sejam os meus ossos. Nem que sejam os meus ossos. Mas o que eu quero dizer no ponto central dessa mensagem é: não espere ter a coluna travada para te parar, para você começar a buscar o Senhor e buscar Deus. Não espere ser travado por uma enfermidade para você começar a clamar a Deus. Não espere passar por uma situação difícil, seja ela qual for, para você começar a clamar a Deus. Porque nos momentos fáceis, nos momentos de fartura, é fácil para a gente esquecer de Deus. Porque Deus falou isso para o povo de Israel: olha, vocês vão entrar lá e quando chegar lá, não se esqueçam de mim. Então não espere ficar tudo ruim para começar a clamar a Deus, como muitas pessoas fazem. As pessoas fazem isso, vivem uma vida promíscua, uma vida jogada ao léu. Aí quando entra numa situação difícil, aí vai querer fazer promessa, começa a mandar mensagem: ora por mim. Começa a mandar: olha, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Então não espera. Todas as coisas cooperam, até travar a coluna. Cooperou para eu ter esse despertar na minha vida. Não espere ficar tudo ruim para começar a clamar a Deus. Comece a clamar a Deus enquanto está tudo bom. Paulo diz isso na palavra: eu sei viver em toda e qualquer situação, eu sei viver alegre. Porque as pessoas que não têm Jesus ainda, com dinheiro ou sem dinheiro, são infelizes. Porque não tem esperança. A nossa esperança está no Senhor. Salmo, para finalizar, Salmo 42. Por que é importante começar a clamar a Deus em tempos bons, antes dos ruins? Em Salmos 42, 7 diz assim: um abismo chama outro abismo. Se você for uma pessoa que começa a reclamar de tudo, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco está tudo acontecendo para você reclamar mais ainda. Um abismo chama outro abismo. Então não espere a coisa ficar ruim. Vou para finalizar mesmo. Não espere travar a coluna para você parar e entender que o Senhor é com você, que Ele não desistiu de você. Amém? Você crê nisso? Que nós devemos buscar o Senhor em todas e qualquer situação. Seja nos momentos bons. Paulo diz isso lá em Filipenses: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, seja com a mesa farta, seja comendo picanha, seja comendo ovo, seja com a roupa nova da Divinale, seja com a calça com fundo remendado. Eu sei viver contente em toda e qualquer situação. E eu quero, essa é a minha oração, eu quero aprender a buscar o Senhor com o mesmo afinco, porque quando a gente está no desespero, a gente busca, oh Deus, com súplica, quando a gente quer algo. Aí de repente está tudo bem,
Ah, não vou suplicar tanto, então está tudo bem. Não! Vamos suplicar quando está tudo bem. Para a gente não chegar nessa lista dessas pessoas que começam a dizer as frases. O Cortella tem um vídeo que ele fala que as pessoas no final da vida, nesses momentos, elas não pedem, me dá mais 5 minutos, médico, porque eu quero ser arrogante mais 5 minutos, que eu quero trabalhar mais meia hora, não. Geralmente eles falam, me dá mais um dia, que eu quero ver a minha mãe, que eu não falei com ela. Uma coisa que eu posso dizer sobre o luto. Tem 24 anos que minha mãe faleceu. 24 anos. Na minha experiência de 24 anos, você sabe qual é a coisa mais dura que eu tenho até hoje? É que eu não lembro do som da voz da minha mãe. Eu não lembro mais. Na minha memória eu não consigo. Eu conheço. Se a Alice falar, eu vou conhecer a voz. A Ivy fala, eu conheço. Talvez se você colocar um áudio aqui com a voz da minha mãe que não tem, eu não lembro mais. Eu não lembro mais qual é. Então, busque o Senhor. Enquanto a voz dele você pode reconhecer, porque a palavra diz que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. O perigo é quando nós não conseguimos mais identificar a voz do nosso Senhor, a voz do nosso pastor. Amém? Fica de pé, vamos orar.